Vamos iniciar. Uma boa noite para todos os nossos irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira de tratamento de saúde de nossa Casa Espírita Cantinho de Jesus. Nós vamos realizar a primeira parte da reunião com o estudo do livro Religião dos Espíritos, livro este que está chegando ao final, pois hoje nós vamos trabalhar a penúltima lição do livro, onde Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, traz um tema que está bem próximo à data, mas que já nos convida a uma reflexão muito profunda. Louvor do Natal é a lição de hoje. Para quem tem um livro novo, é o capítulo de número 90. Mas para quem tem um livro velho, ou seja, edições mais anteriores, não existem capítulos. Ok? Essa reunião que Emmanuel dita a Francisco Cândido Xavier essa mensagem, ela aconteceu na cidade de Uberaba no dia 18 de 12 do ano de 1959. E naquele dia foi aberto o Livro dos Espíritos e caiu a questão de número 1017. Essa questão está na quarta parte, ou quarto livro, onde Kardec e a espiritualidade superior está tratando das penas e gozos futuros. E a pergunta foi: em que sentido se devem entender as palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Então foi a pergunta de Allan Kardec à espiritualidade. Interessante, porque essa fala de Jesus, meu reino não é deste mundo, Kardec vai extrair e colocar no segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Neste segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, há todo um desenvolvimento por parte de Kardec e da espiritualidade superior em torno deste ensinamento de Jesus a todos nós na humanidade. Mas que, naquela oportunidade em que ele falou esta frase, ele estava à frente do governador da região da Judéia, pelo Império Romano, Pôncio Pilatos. Essa frase ela está registrada no Evangelho de João, em seu capítulo 18, no versículos 33 a 37. Quando Pôncio Pilatos, ao receber Jesus como um criminoso por parte dos judeus, e quando nós falamos judeus, nós estamos fazendo uma referência ao judaísmo, ou aos doutores da lei, aos sacerdotes, aos fariseus e saduceus, que legislavam sobre as leis religiosas de todo Israel, e levaram Jesus às autoridades romanas, para que as autoridades romanas pudessem julgá-lo como criminoso e sancionar a pena de morte, tal como os fatos se deram. Mas Pilatos, vendo aquele homem à sua frente, ele faz uma série de perguntas, e o próprio evangelista João, nessa passagem que está no capítulo 18 do seu evangelho, narra-nos que Pilatos chega a falar que não vê, ou aquilo que foi trazido até ele como crime,
parte de Jesus, conforme estavam colocando aqueles que o acusavam, Jesus? Ele não via crime nefasto, mas dentro do jogo político, do jogo de poder, do jogo de interesses, e ele tendo uma posição de autoridade perante o Império Romano, e obviamente tendo alguns conchavos não tão bons em bastidores, que poderiam vir à tona e prejudicar o seu nome diante do Império, os sacerdotes o ameaçaram. E ele, então, realizando o julgamento de Jesus, sanciona a pena de morte por crucificação. Lembrando a todos que, ao sancionar essa pena de morte, ele coloca um outro criminoso e o julgamento foi do povo. Do povo que naquele momento estava muitos acuados, outros com medo e muitos ignorando realmente aqueles acontecimentos que definiriam e definiram o rumo de toda a humanidade. Mas quando Pilatos questiona Jesus se ele era o rei dos judeus, e Jesus diz a ele: tu o dizes, eu sou rei. E ele então afirma: então vós é rei. E Jesus coloca a célebre frase que Allan Kardec faz a pergunta de número 1017 aos espíritos superiores. Em que sentido se deve entender as palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. E a espiritualidade responde a Allan Kardec: o Cristo respondeu em sentido figurado. Queria dizer que não reina sobre os corações puros e desinteressados. Ele está em todos os lugares em que domine o amor do bem. Mas os homens, ávidos das coisas deste mundo e ligados aos bens da terra, não estão com ele. Então vejam bem a colocação da espiritualidade. E o reino de Jesus, ele jamais será achado ou buscado ou observado por nós, espíritos encarnados, de forma exterior ou por aparências. Então, a espiritualidade está mostrando, na resposta que dá a Allan Kardec, que ele reina nos corações puros e desinteressados. Corações que não ligam ou não se apegam de forma muito evidente aos bens da terra. Porque precisamos lembrar que, pelo fato de estarmos encarnados, nós temos as nossas necessidades materiais. Porque são essas necessidades e a forma como nós direcionamos dentro delas é que nós estamos nos proporcionando o crescimento, o desenvolvimento do espírito, do nosso senso de moralidade. O mal não é as coisas materiais, nem os benefícios que a matéria nos traz, mas simplesmente
conforme temos aprendido, a forma de conduta ao qual nos ligamos e apegamos e nos direcionamos dentro desta materialidade. Porque, em vez de avançarmos, nós nos deixamos ser dominados pela materialidade. A tal ponto que, no segundo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, no desenvolvimento de Kardec em relação a este ensinamento de Jesus, ele vai nos ensinar a vida futura. E qual é a importância de nós compreendermos a vida futura? Especialmente nós, hoje, com o conhecimento que o Espiritismo nos proporciona. De mantermos acesa a candeia. Que o óleo de nossa candeia não se apague. E este óleo nós vamos lembrar da candeia que vai iluminar os nossos passos, é a fé. A fé raciocinada que nos engrandece, que nos enriquece para o Pai. E Emmanuel, de forma extraordinária, ao ditar a Francisco Cândido Xavier, nessa noite memorável do dia 18 de dezembro do ano de 59, ele traz o título da lição Louvor do Natal. Então, é um convite de Emmanuel a este acontecimento grandioso em todo o planeta, onde nós relembramos o nascimento de Jesus, o Cristo, que ao definir a espiritualidade a Allan Kardec, sabemos hoje ser o guia e o modelo de todos nós. E neste texto de Emmanuel, ele, como louvor ao Natal, ele vai entoar uma prece, porque a lição é uma verdadeira prece para o Cristo e para todos os benfeitores da humanidade, para que nós, encarnados e desencarnados, saibamos avaliar a nossa atual existência. E quando eu falo encarnado e desencarnado, não podemos desconsiderar que os desencarnados também, embora não tenham o corpo físico, o corpo mais denso, eles estarão sujeitos às reencarnações necessárias ao burilamento dos mesmos. Porque da mesma forma que nós hoje nos encontramos aqui e amanhã estaremos ali, numa interpretação da vida futura, eles também, como desencarnados, poderão assumir o papel de encarnados na vida futura, daqui a alguns anos, algumas décadas, porque este intercâmbio entre os dois planos, hoje nós temos uma melhor familiaridade para compreender. E a busca dessa vida futura, ao qual estamos relembrando mais uma vez o ensinamento de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, diante desta fala de Jesus, meu reino não é deste mundo, é para nos ensejar
a não perdermos jamais a nossa confiança em Deus e em Cristo. Então, a lição é uma prece, e que nós vamos ler agora. Louvor do Natal, livro Religião dos Espíritos. Senhor Jesus, quando vieste ao mundo, numerosos conquistadores haviam passado, cimentando reinos de pedra com sangue e lágrimas. Na retaguarda dos carros de ouro e púrpura, em que lhes fugia a vitória, alastravam-se como rastros da morte, a degradação e a pilhagem, a maldição do solo envelhecido e o choro das vítimas indefesas. Levantavam-se poderosos em palácios fortificados e faziam leis de baraço e cutelo para serem, logo após, esquecidos no rol dos carrascos da humanidade. Entretanto, Senhor, nasceste nas palhas e permaneceste lembrado para sempre. Ninguém sabe até hoje quais tenham sido os tratadores de animais que te ofertaram esburacada manta por leitos simples, e ignora-se quem foi o benfeitor que te arrancou ao desconforto da estrebaria para o clima do lar. Cresceste sem nada pedir que não fosse o culto à verdadeira fraternidade. Escolheste vilarejos anônimos para a moldura de tua palavra sublime. Buscaste para companheiros de tua obra homens rudes, cujas mãos calejadas não lhes favoreciam os voos do pensamento, e conversaste com a multidão sem propaganda condicionada. No entanto, ninguém conhece o nome das crianças que te pousaram nos joelhos amigos, nem das mães fatigadas a quem te dirigiste na via pública. A história que homenageava Júlio César, discutia Horácio, enaltecia Tibério, comentava Virgílio e admirava Mecenas, não te quis conhecer ou não te guardou a presença divina. E as personagens de tua epopeia chamam-se o cego Bartimeu, o homem de mão mirrada, o servo do centurião, o mancebo rico, a mulher cananeia, o gago de Decápolis, a sogra de Pedro, Lázaro, o irmão de Marta e Maria. Ainda assim, Senhor, sem finanças e sem cobertura política, sem assessores e sem armas, venceste os séculos e estás diante de nós, tão vivo hoje quanto ontem, chamando-nos ao espírito do amor e à humildade que exemplificaste, para que surjam na terra, sem dissensão e sem violência, o trabalho e a riqueza, a tranquilidade e a alegria, como bênção de todos. Salve Cristo! Salve Cristo! Salve Cristo!
os que aspiram a conquistar desde agora em si mesmos a luz de teu reino e a força de tua paz, te glorificam e te saúdam. Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier, comentando a questão de número 1017 do Livro dos Espíritos. Mais do que uma lição, como nós havíamos dito, uma verdadeira prece. E aqui, o convite da espiritualidade a cada um de nós, a buscarmos, como propõe Emmanuel, no registro de toda a historiografia do planeta, como ele traz alguns nomes, Júlio César, Tibério, consagrados na história como imperadores romanos, Tibério César e Júlio César, Horácio e Virgílio, consagrados na historiografia humana como grandes filósofos, poetas, escritores. Ele lembra que Mecenas é uma palavra que vem do grego, que significa aqueles que admiram a arte, qualquer arte, seja ela uma poesia, uma literatura, uma pintura, uma escultura, uma música. São chamados de mecenas, os admiradores das artes. Mas quem de fato admirou Jesus? E Emmanuel nos lembra os personagens trazidos pelos 4 evangelistas que biografaram a estadia de Jesus na Terra há 2000 anos atrás. Porque todos esses que a história consagrou, passou. Mas Jesus jamais passou. E jamais passará. Porque ele mesmo, no Evangelho, nos ensinou que estaria conosco todos os dias até a consumação dos tempos, ao qual temos entendido com a doutrina dos Espíritos, dentro do processo de transição planetária, saindo de um estágio e avançando diante da vida futura para o mundo de regeneração. Mas é preciso recordar que a força do Cristo é a força da paz e do amor, conforme define Emmanuel para nós nessa lição. Que possamos refletir, que todos tenhamos uma boa noite, e o Telmo continuará trazendo para nós a lição do livro Renovando Atitudes, do Espírito Hamed, convidando-nos ao prosseguimento com uma maravilhosa lição proposta por Hamed. Uma boa noite a todos. É com você agora, Thelma. Obrigado, amigo. Boa noite, amigos. Pessoal, boa noite. Ei, Silmara, bem-vinda, querida. Com muita Obrigada. alegria que a gente se encontra no Cantinho de Jesus Delivery, né? Não sei se vocês repararam, mas o Cantinho de Jesus aumentou, gente. Ele está lotado de sala. Olha que beleza. Meu som estava desligado. Falar.
Obrigado. Então, o cantinho aumentou, né? Tem a sala da Silmara, do Delano, da Marina, do Nestor, da Jaque, da Eunice, da Júnia, do Ricardo, da Anália, da Mirtz, da Neide, da Marina Chartuni, a minha. Né? Então, olha como é que está bacana esse tal de espiritismo que nós estamos vivendo. Olha só, nós estamos aumentando as casas espíritas, nossos lares estão agora, né, acolhidos, protegidos, iluminados pelos benfeitores. E vocês precisam, nós, né, precisamos lembrar que a equipe espiritual ela já previa esse momento. A equipe espiritual ela já prevê esse momento, não é novidade para eles. A equipe do Cantinho, a equipe de Jesus, ela já se colocava, já se preparava para esse momento da gente recolher-se, trabalhar mais a nossa casa, o nosso lar, essa egrégora do nosso lar. E aí a gente fazendo esses estudos, isso tem acontecido muito. A gente tem participado mais, né? Os nossos familiares têm participado mais, encarnados e desencarnados. As nossas reflexões sobre o Evangelho, sobre a doutrina, ela tem sido cada dia mais aprofundada no nosso dia a dia. Antes, agora eu vou no cantinho. Não, agora eu preciso antenar que eu já estou conectado com os benfeitores espirituais no meu lar. Isso é muito importante a gente saber, porque é uma das primícias do Espiritismo. Lá no livro O que é o Espiritismo, no prefácio, Kardec coloca para a gente assim: o Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. E aqui a gente precisa lembrar que a natureza não é somente a árvore, não é somente os pássaros, não é somente isso. A natureza é tudo. E aí eu lembro do livro A Caminho da Luz, em que Emmanuel fala que a sociedade, né, organizada por não conhecer as questões espirituais, eles nomeiam a providência divina de natureza. E aí a gente precisa ficar antenado nessa questão. Né? Aqui em casa está passando um ventinho frio, né? Fresquinho, né? Final, início da noite, gostosa. Quem que está trabalhando para que isso aconteça no nosso orbe? A providência divina. Nada, nada, amigos, está desconectado da divindade. Nada está desconectado do trabalho do Cristo. Nenhum de nós conseguimos estar à parte dessa bênção, dessa providência. A gente sempre gosta de lembrar do exemplo do peixinho, né, que está lá no mar. Ele acha que aquilo é natural, mas ali tem uma providência. E nós aqui, envolvidos nesse universo, nesse planeta, nós também estamos sendo bem guardados. E nesse mesmo livro, A Caminho da Luz, Emmanuel fala que Jesus solicita aos técnicos siderais que caprichassem na beleza do planeta. E aí a gente lembra, quando a gente vê as fotos, planeta azul, né? Maravilhoso, lindíssimo. E trabalho, muito trabalho, de bilhões de anos, de bilhões de seres que trabalham para que a gente tenha condição de realizarmos a nossa evolução, a nossa caminhada. Né? E a gente precisa estar antenado nessas coisas o dia todo. Então, quando Kardec fala que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. E aí a gente percebe que eu só conseguirei me conectar se eu for observador da vivência que eu tenho. Eu só vou conseguir, né? Eu só vou conseguir aproveitar esse período que eu estou reencarnado se eu estiver observando. Gente, essa é a grande ponto que nós precisamos trabalhar. Observar a gente
observar o outro e observar a Deus, nosso Pai. Porque ele se faz presente. Não tem jeito de fugir. E isso é consolador, tá, amigos? Isso é pacificador, isso é tranquilizador. A situação não está satisfatória. Então, preciso observar como que eu estou vendo as coisas que o Pai me oferece. Porque ele não coloca para os seus filhos, nunca coloca para os seus filhos situações que eles não dão conta de resolver. E aí a gente começa a pensar na nossa programação reencarnatória. Por que nós estamos reencarnados nesse período? Dificuldades, exigência de nós de novos saberes, adquirirmos novos conhecimentos. Esses conhecimentos vão nos levar aonde? E aí nós precisamos lembrar de outro princípio da doutrina, que é a imortalidade da alma. Hoje nós estamos preparando amanhã. Hoje estamos preparando amanhã. E é interessante quando ele fala que o Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Porque eu observo e a minha inteligência, a minha intelectualidade faz com que eu busque saber mais, que é a parte filosófica, que é a parte bacana disso. Porque nós somos princípios inteligentes e nós precisamos usar essa inteligência para conseguir alcançar a nossa perfectibilidade, conforme está lá na questão 132 do Livro dos Espíritos. E aqui no que é o Espiritismo, Kardec fala para a gente no prefácio, como ciência prática, o Espiritismo, consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Olha que interessante, né? Como ciência prática, ele consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos. Como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. E aqui, quando ele chama de ciência, ou espiritismo, é porque toda ciência, a matemática, a psicologia, a biologia, a química, ela tem um objeto de estudo. E a doutrina espírita também tem um objeto de estudo. O espiritismo tem um objeto de estudo. Qual é o objeto de estudo do espiritismo? Está na capa de O Livro dos Espíritos. Lá fala assim, que a doutrina dos espíritos contém e fala sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos, suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o futuro da humanidade, segundo os ensinamentos dados pelos espíritos superiores. E é interessante a gente observar que são princípios, início, porque Kardec, na sua qualidade de professor, pedagogo, ele traz para a gente alguns livros que vão nos facilitar a pesquisar mais essas relações que nós temos. Nós estamos andando na rua e estamos muito bem, daí a pouco bate aquela dor de cabeça que você fala assim, nossa, o que foi isso? E aí as pessoas, nós que temos um pouquinho de conhecimento, primeira coisa que a gente pensa é que pode ser uma influenciação ou pode ser um ambiente não bom que a gente está vivendo ou que ali tem algum companheiro que está sentindo aquilo. E aí, nesse momento, a gente faz uma prece. A gente faz uma prece, uma rogativa a Deus para que venha ao encontro daquela dor, para trazer o esclarecimento. E nós, depois dessa prece tranquila, a gente entrega na mão dos benfeitores o socorro desse companheiro. Porque a gente percebe claramente que não somos nós que temos aquela dor de cabeça. O desconforto, alguma coisa assim. Então, quando o Kardec traz para a gente essas informações, ele está tentando nos ajudar na nossa caminhada espiritual. O Livro dos Espíritos é um suporte. É um manual
um manual, um dos manuais de sobrevivência para que a gente tenha sucesso na nossa reencarnação. Por isso que a gente deve sempre estudá-lo com frequência, dando sequência, participando de encontros, né? E esse é o grande desafio. Nós estamos estudando a lição do livro Renovando Atitudes, que fala sobre o espiritismo, né? E é interessante a gente lembrar que o benfeitor Hamed, né, que dita essa lição para o Francisco do Espírito Santo Neto, ele fala e cita um trecho do capítulo 1 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, item 5. E lá ele fala para a gente assim: o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo físico. E aí eu sempre fiquei me perguntando por que isso demorou tanto a chegar. E aí hoje a gente já entende que é necessário que a nossa intelectualidade esteja capacitada a reconhecer. Amigos, isso é muito interessante porque tem muitos companheiros, né, amigos nossos, que a gente, quando vai tentar explicar o espiritismo, não casa em nada com o raciocínio daquela pessoa. Ele está totalmente desconectado com isso. E nós, né, quando começamos a ler um trecho ou outro, a gente fala, não, mas isso é tão lógico, só pode ser assim, isso é tão óbvio. Aí a gente percebe, não, como é que casa? E o outro não consegue fazer essa conexão. Por quê? Porque as coisas vêm no tempo devido, no tempo certo. Né? Então, quando a gente pensa a situação que o planeta passa hoje, de um planeta de prova e expiações para um planeta de regeneração, isso faz parte. Faz parte. Então, o que está se fazendo? Está se fazendo agora, está se ofertando agora aos espíritos que fazem parte desse agrupamento do planeta Terra a oportunidade de buscar a luz ou não. E aí também a gente precisa entender que não tem problema nenhum para Deus. Isso não tem problema nenhum para Deus. Porque cada um de acordo com o que dá conta. Cada um de acordo com o que dá conta. Eu lembrei do livro Os Mensageiros, capítulo 22, que fala para a gente, assim, no finalzinho do capítulo, o Aniceto fala assim, Aniceto, todo bondade, inclinou-se aos meus ouvidos com a ternura de um pai ansioso por tranquilizar o filhinho inquieto e falou, cada um na vida, meu caro André Luiz, tem a necessidade que lhe é peculiar. Aqui, André, compreendemos com amplitude esse imperativo da natureza. Olha que interessante, né? Então, a gente precisa primeiro se olhar, se ver. Como é que eu estou? Como é que eu estou com relação a Deus? Como é que é a minha relação com Deus? Como é que é a minha relação com os outros? Como é que é a minha relação comigo? Como é que é a minha relação com a materialidade? Como é que eu estou lidando com ela? Eu estou sendo cuidadoso? Ou não estou sendo? Como é que está acontecendo isso? Porque muitas das vezes a gente mergulha tanto nas questões materiais e esquece que a materialidade ela só tem como objetivo nos conduzir, como um carro. O carro tem como objetivo me levar de um ponto a outro. Agora, a vivência é do motorista. Nós somos o motorista. E aí, quando é chegado para a gente essa nova informação, é para que a gente melhore o caminho que nós estamos colocando o carro para andar. A gente precisa olhar, observar, não é isso? Não é uma ciência de observação filosófica? Então, eu estou indo todo dia por aquele mesmo caminho. Todo dia acontecem as mesmas coisas. Aquelas coisas não me agradam. Eu não sou um ser inteligente? Eu tenho que fazer alguma coisa para que isso não interfira
negativamente na minha ida. E isso tem que ser feito com o meu estudo, a minha reflexão. E eu tenho que buscar as informações para que isso aconteça. Amigos, se a gente quiser saber sobre a imortalidade da alma, sobre os espíritos, se a gente procurar no Google, nós vamos achar trilhões de informações. Reencarnação, provas, estudos, pesquisas das maiores universidades desse planeta, existem essas pesquisas, mas não existem da nossa parte interesse em buscar. Muito menos nós, cristãos espíritas, já fazemos isso quase nada. Imagina quem não é. Não procura saber disso. E é interessantíssimo, na hora que você abre o Google aí, né, todo mundo abre lá, o YouTube, quais são as chamadas que vêm lá? Aí você percebe a qualidade das pessoas que estão assistindo. E é tão interessante isso que, quando você entra no Google com o seu e-mail, ele já mostra as coisas que você procura, tudo conectado, né? Ele cria os links lá e já te mostra o que você gosta. Olha, semana passada você olhou uma geladeira, aparece um monte de anúncio de geladeira. Outra semana você olhou música, né? Gospel, aí já aparece alguma coisa. Agora, quando você entra no YouTube sem ser pelo seu e-mail, aí você vai ver uma outra realidade, muito diferente do que você tem visto pelo seu gosto, porque aí é o gosto deles. Então, eles consideram que aquelas pessoas que acessam o Google nessa cidade, eles gostam de ver isso, 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 e é isso que eles mostram para a gente. Nesse país, é isso que eles mostram para a gente. E aí a gente precisa ser criterioso com o que estamos buscando. Muitas das vezes a gente clica nos primeiros, em vez de ir para a segunda, para a terceira, para a quarta, ou então de refinar a minha busca. E isso é interessantíssimo, né? A palavra refinar é ótima, não é uma palavra maravilhosa? Eu preciso saber o que procuro. O Google é sensacional, mas se eu não for o piloto, se eu não direcionar a minha busca, ele vai fazer isso para mim. E ele vai fazer isso seguindo a determinação de um outro motorista. De um outro motorista, que não é você. E aí você vira passageiro. Você vira passageiro e muitas das vezes com os olhos vendados, que é o pior. Você vira passageiro de olho vendado e que é levado, conduzido. Para onde? Se eu estou com o olho fechado, não sei. Não, mas apareceu lá na primeira página. Nossa, isso deve estar pegando fogo, isso deve ser a coisa mais importante do mundo. E aí a gente entra no mundo das ilusões, no mundo de Maia. Por quê? Porque a gente não está no controle. Amigos, a proposta de Jesus para conosco, a proposta de Deus para conosco é que nós sejamos o piloto. O Espiritismo veio trazer para a gente informações para que a gente escolha a nossa rota. Ele veio esclarecer o que nós estamos fazendo aqui. Ele veio esclarecer. Isso é maravilhoso, porque nós não somos mais cegos. Mas isso traz responsabilidade. Isso traz para nós oportunidades. E qual que nós vamos querer para nosso dia a dia? Oportunidades de vivenciar cada minuto conectados com as coisas divinas, com as questões morais. E quando a gente pensa que a parte filosófica ela é essencial, Kardec, o codificador, ele sabia disso, porque ele coloca na primeira página de O Livro dos Espíritos um título, Filosofia Espiritualista. Ou seja, esse livro se dedica às pessoas que têm o desejo de ir além, de conhecer mais. E aí a gente fica pensando, da onde que veio isso tudo? Veio da Bíblia.
todo esse conjunto é um desdobramento do conhecimento que os trabalhadores que formataram a Bíblia trouxeram para nós, as vivências deles. E aí a gente vai lá em João 14, ele fala para a gente assim, Jesus fala para a gente, né, no finalzinho, as últimas instruções de Jesus aos discípulos, ele fala assim, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Aqui tem uma primícia, que é a questão de crer em Deus, em Jesus. Aqui ele coloca Jesus. Quem crer em mim. Porque se a gente que está caminhando duvida da proposta de Jesus, aí a gente precisa voltar aos primeiros anos de estudo, porque nós já estamos em condições de ter a certeza de algumas coisas. A certeza. Passou sobre essa nossa terra, veio até nós um Cristo de Deus. Não é qualquer um, é um Cristo de Deus. O planeta, ele está nas mãos de um excelente motorista. Excelente motorista. Que é o Cristo de Deus. E essa certeza, ela tem que ser firme, porque senão, muitas das vezes, nós vamos questionar o inquestionável. Ou seja, nós vamos ficar rodando atrás do rabo sem perceber que nós estamos no mesmo lugar. Fizemos a mesma coisa, comemos a mesma coisa e o resultado é o mesmo. Isso não é de uma pessoa inteligente, não é uma pessoa que busca filosofia, que tem o desejo do saber, o amor ao saber, que quer conhecer. E é isso que é o mais bacana da história, gente. Isso que é a coisa mais bacana da história. Deus quer ser descoberto. Ele quer ser descoberto. Ele está escondido, ele fica brincando de esconde-esconde conosco. Acordei. Onde que ele está? Onde que ele está? Ou melhor, né? Onde ele não está. Porque a consciência desperta, ela vê a grandiosidade divina em tudo. Na natureza. A grandeza dele. Porque a gente começa a entender pelo nosso raciocínio que o universo ele é todo harmônico. O universo é harmônico. Está tudo posto no seu lugar. Ah, tem coisa que está errada? Tem. Porque muita coisa parte dos filhos. E muitos dos filhos ainda não estão buscando e utilizando a sua inteligência como deve. Ou seja, ainda não busca o saber. Não busca o saber. Então, como que a gente faz isso hoje? Como é que é essa relação nossa no dia a dia? Porque nós estamos aqui num grupo enorme e pequeno fisicamente, mas é um grupo fortalecido, de conhecedores da vida, que olham e muitas das vezes se deixam cair em situações que não era mais para acontecer. E aí a gente vira e fala, não, mas o corpo é fraco, né? A carne é fraca. E a gente precisa entender que o carro não anda sem motorista. O carro não anda sem motorista. Nós precisamos ter muito cuidado nas ruas, nas direções que nós nos propomos a ir. E aí, gente, nós estamos falando primeiramente das questões mentais. O que eu desejo, quais são as minhas emoções, o que eu desejo, quais são as minhas emoções. São coisas básicas, porque daí brota o pensamento e a realização desse pensamento. Se concretiza. O meu desejo se concretiza. A minha emoção, preciso trabalhar isso. No nosso último encontro, nós trabalhamos isso com o Hamed, ele falando isso para a gente. Como que a gente precisa prestar atenção
Da onde vem esse desejo? Da onde vem esse pensamento? Será que ele é meu mesmo? Esse pensamento, esse raciocínio, esse desejo, essa emoção vai me levar a quê? Porque eu preciso refletir sobre ela. Preciso refletir sobre ela. E aí é que vem os livros da codificação. Os livros da Lavra do Chico, da Lavra do Divaldo, da Lavra do Francisco do Espírito Santo Neto com o Hamed. A gente precisa buscar esse conhecimento. Amigos, para a gente ler só os livros do Chico, acho que não vai dar tempo nessa, nem na próxima. Aí depois de ler, eu preciso entender, eu preciso refletir sobre elas. Quando eu pego aqui um trechinho do Evangelho que fala, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. Isso aqui já dá um nó na nossa cabeça. Acreditar no Cristo, em Jesus? Quem é Ele? Quem é o Cristo? Aí a doutrina vem nos ajudar. É o nosso guia e modelo. Guia e modelo. Por que guia? Porque ele já trilhou esse caminho. Ele já trilhou. Então ele sabe para onde nós estamos indo. Ele sabe da beleza do lugar que é proposto para a gente. Modelo, por quê? Porque a gente precisa reparar nas poucas narrativas que a gente tem sobre ele, como é que ele se portava. Ou seja, nós precisamos reagir às nossas situações diárias como o Cristo agiu. Não é como ele reagiu, não. Como ele agiu. Porque ele era colocado numa situação, os doutores da lei fizeram isso inúmeras vezes com ele, colocaram ele em algumas pegadinhas e ele chama, né, raça de víboras, hipócritas, porque ele prestava atenção, ele observava a cena. E não entrava assim como nós adentramos, assim, de peito aberto, sem fazer uma prece antes de entrar em algum estabelecimento, sem fazer uma prece quando a gente encontra com o outro, sem a gente desejar a paz ao outro, sem a gente receber a paz do outro. E aí a gente fica assim, eu acredito nele? Eu acredito que eu vou fazer as obras que o Cristo faz? Eu acredito que é possível refazer o aparelho visual de um cego? Eu acredito que eu possa me curar das coisas que estão acontecendo a nível do meu pensamento, a nível físico, emocional. Eu consigo trabalhar isso? Mas para isso eu preciso buscar em mim. E é esse o objetivo da doutrina, é esse o objetivo do Espiritismo. Fazer com que a gente se volte para nós. Né? Conhece-te a ti mesmo. Não é isso? Estava lá no pórtico, em que Sócrates, dizem que é uma narrativa dele, mas não é. Estava lá, e lá fala, continuava dizendo, conhece a ti mesmo e nada é em excesso. Ou seja, o necessário. E aí a gente precisa fortalecer esse saber. Nós precisamos fortalecer o saber. E é por isso que nós somos estudantes do Evangelho e da doutrina espírita. Né? Nós trouxemos aqui uma narrativa que está lá no livro Estude e Viva. Né? Esse livro é muito gostoso de ler, psicografia do Chico, né? E recebidas também pelo Valdo Vieira. E nós vamos ler aqui um trechinho que é o André Luiz que fala para a gente. Ele fala assim, olha que bonito que coloca para a gente. Ele fala sobre a reunião espírita. A reunião espírita não é um culto estanque de crença embalsamada em legendas tradicionalistas. Então, a gente precisa realmente se reunir para estudar. Define-se como sendo assembleia de fraternidade ativa. Então, é uma característica que a gente deveria ter para conosco. Nós que estamos aqui reunidos e temos alguma dificuldade no lar, no dia a dia, nós devíamos recorrer uns aos outros. Eu falei assim, Thelma, eu estou com uma dificuldade assim, 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 o que você me recomenda? A Silmara, o Delano, o Marina, o Nestor, o Marcelo,
Me dá uma dica aqui, eu estou com esse problema, como é que você acha que eu devo agir? Fraternidade ativa. Ou seja, me interessar pelo outro, porque nós somos uma família. E agora uma família Cantinho de Jesus. Então nós precisamos ter em nós essa preocupação com o outro. O cantinho não é só de 15 em 15 dias, só naquela reunião, não. O cantinho precisa estar vivo em mim o dia todo. O Cristo precisa estar vivo em mim o dia todo. Então ele fala, define-se a reunião espírita como sendo assembleia de fraternidade ativa, procurando na fé raciocinada a explicação lógica aos problemas da vida, do ser e do destino. Esse é o nosso objetivo de nos encontrarmos. Trocarmos figurinha, trocarmos informações, trocarmos alegrias, trocarmos decepções sobre a vida. Não há só essa existência, mas a vida. Os problemas do ser e do destino. E ele continua falando que todos somos chamados a participar dela. Todos nós. Essa fraternidade ativa, essa reunião espírita. E nessa reunião, falar e ouvir. Todos são convidados a falar e ouvir. Todos são convidados a ensinar e aprender. E ele continua falando, estamos defrontados no Espiritismo por uma tarefa urgente. Estamos estudando, nos encontrando para refletir sobre a mortalidade da alma, a natureza dos espíritos, suas relações com homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o futuro da humanidade, uma tarefa urgente. Por que é urgente? Porque nós não fizemos no tempo devido. Então, agora, nessa transição, nós precisamos buscar isso com mais urgência. Então, eu preciso viver essa fraternidade. Preciso viver ela intensamente. E ele continua assim, desentranhar o pensamento vivo de Allan Kardec dos princípios que lhe constituem a codificação doutrinária. Tanto quanto ele, Kardec, buscou desentranhar o pensamento vivo do Cristo, dos ensinamentos contidos no Evangelho. Então, a equipe que participou desse projeto, eles tinham como alvo traduzir para nós, facilitar para nós o entendimento do pensamento vivo do Cristo, das leis divinas. E é por isso que lá no Evangelho de João, ele fala assim, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, primeiro, a gente precisa ter uma relação boa com esse Cristo. Uma boa relação, eu preciso buscar conhecê-lo. Ele é minha referência. Então, eu tenho que prestar atenção nele, eu tenho que observar como é que ele se comporta. Eu tenho que observar o que ele diz. Porque Jesus, amigos, não jogou uma vírgula fora. Uma palavrinha, nada. Tudo pensado por um ser crístico. Tudo pensa, tudo com o objetivo de facilitar a nossa possibilidade de alcançar a felicidade. Foi isso que ele veio fazer. Ele veio e falou assim, olha, eu vou ajudar vocês a serem felizes. Mas a gente quer que a felicidade aconteça hoje, com o nosso raciocínio ainda limitado, fechadinho, preocupado só com os meus, orgulhoso, egoísta, vaidoso. A gente quer que isso aconteça. Não tem como. O primeiro princípio é a gente se libertar. Se libertar. Então, eu preciso me libertar. Eu estou carregando pesos que não deveria carregar. E aí a minha caminhada fica temerosa. E aí, quando ele fala assim, lá no Evangelho de João, capítulo 14, se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, ele já, na sua caminhada como guia e modelo, ele sabia que a gente ia esquecer. Ele já sabia. Outro Consolador. Jesus é um Consolador? Outro Consolador que ele vai mandar. Por quê? Porque ele sabia que, amigos, tem alguns momentos que a gente reflete sobre uma questão e dá aquele clique. Opa, é mesmo, eu posso mudar isso na minha vida. Eu posso transformar. E a partir daquele momento, ele já não precisa de outra informação.
Ele não precisa de outra informação. Aquela primeira informação já basta. Vocês lembram do Estevão, né? Estevão, do livro Paulo Estevão, Estevão da Bíblia, lá do Atos dos Apóstolos, né? O Estevão, ele não precisou ler o evangelho todo de Lucas, Marcos, João e Mateus, ele não precisou ler. Ele, o que ele fez? Com a primeira revelação, com o estudo, que ele era um estudioso da primeira revelação da Torá, quando ele percebe as coisas que foi contada para ele, que Jesus fez, ele fez o link e falou, opa, peraí, tá aí a resposta, tá aí o Messias, tá aí o cara que eu tenho que seguir. E aí ele muda. E aí ele entrega o corpo, ele se entrega às leis, se entrega com naturalidade. Deixa a lei humana acontecer, mas com um olhar para cima, percebendo a divindade. Fala assim, Deus está aqui, o Cristo já veio. Então eu preciso amar aos meus inimigos também. Eu preciso seguir os seus ensinamentos também. E aí ele faz a mudança. Então, é muito interessante isso, porque a gente percebe que nós podemos mudar a qualquer hora, nós podemos virar o nosso carro para o bom caminho. Qualquer hora. Isso é muito gostoso de saber, viu, amigos? Isso é muito bom de saber. Que a gente pode transformar, a partir desse 20 de novembro, o nosso caminhar. Isso não quer dizer, amigos, que a estrada que a gente vai percorrer não terá buracos. Não é isso que quer dizer. Quer dizer que nós vamos olhar para dentro de nós, nós vamos detectar os nossos equívocos e vamos trabalhar para minimizar. Isso muitas das vezes vai doer, porque tirar as escamas dos nossos olhos pode ser desconfortável. Mas é esperado que a gente faça isso. Por que é esperado? Porque nós temos um alvo a buscar, que é caminhar, vivenciar a nossa perfectibilidade. E aí, nesse mesmo versículo, nesse mesmo capítulo, perdão, ele fala assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Olha só como é que a proposta de um relacionamento com Cristo, ela parte do amor. Não é da subserviência, é da intelectualidade, é da sabedoria. Eu preciso perceber que tem alguma coisa além. O Covid está aí, está acontecendo alguma coisa, alguns estão desencarnando, outros não. O que é? Qual que é o ensinamento que eu preciso ter desse momento? Eu preciso melhorar minha higiene. Tá. Preciso melhorar minha higiene. Eu não estou sendo higiene, mas eu sempre achei que eu era. Eu sempre achei que eu era limpinho. Eu sempre achei que eu me preocupava com a limpeza para não levar nada para o outro. Mas eu fazia isso em casa. Pois é, agora você tem que fazer em casa e para o resto da população. Então, não aumentou o nosso raciocínio? A nossa atuação não aumentou? A nossa consciência não está despertada para isso? E aí ele fala, Jesus continua falando lá no capítulo 14, quem me ama, quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quando vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Gente, esse versículo aqui, que é o 27, é muito interessante, porque muitas das vezes nós procuramos o consolo no mundo, do mundo.
né? E a gente precisa entender que o mundo é material e ele não é capaz de dar o sentimento. Ele dá a ilusão. Só dá a ilusão. E aí a gente precisa procurar além. É por isso que a gente tem o Cristo como nosso guia modelo. Por isso que a gente estuda a doutrina espírita. Por isso, do Espiritismo. E Hamed fala isso para nós. Ele fala assim, que o Espiritismo faz renascer nas almas a compreensão da verdadeira natureza do homem. E a percepção de que seu destino é fruto de suas escolhas. Olha só, então ele ampliou muito mais. Faz a gente renascer para as questões espirituais. Porque a gente precisa lembrar novamente da nossa proposta reencarnatória. Porque nós viemos com uma proposta e nós muitas das vezes esquecemos dela. Quando estávamos na erraticidade, nós sabíamos da nossa proposta. Nós viemos com um projeto e nós precisamos realizar esse projeto. Eu estou me evangelizando? Eu estou me evangelizando? As minhas atitudes são dignas de serem observadas pelo Cristo, por Deus? E como é que estão as minhas escolhas? E aí o Hamed continua dizendo assim, imortalidade da alma e vida sucessiva são algumas das bases sólidas que abalaram os alicerces de toda uma coletividade estruturada numa visão distorcida da verdade universal. Porque em 1857, quando é publicado o Livro dos Espíritos, foi uma questão muito complicada na Europa. Muito complicado. O pessoal falou, o que é isso? Da onde você tirou isso? Muitos aderiram, porque tinham a percepção de que ali tinha uma ciência, não eram palavras ao vento, tudo conectado, tudo ligado, tudo explicado para nos favorecer o entendimento. Então, aquilo levou aquela coletividade, um novo patamar de entendimento. E aí a gente pergunta, vingou lá? Foi forte o suficiente? Os envolvidos conseguiram multiplicar essa ideia? E aí o Hamed continua dizendo assim, a nova ideologia estabelece por crença indispensável a fraternidade como concepção de vida real a ser incorporada pelos indivíduos e grupos, à medida que suas necessidades espirituais forem tomando aspectos de ascensão e conhecimento. Então, a gente precisa entender que a fraternidade é um ponto importantíssimo na nossa caminhada espírita, na nossa caminhada de espíritos reencarnados. Nós precisamos nos aproximar do conceito, descobrir o conceito de ser fraterno. O que é ser fraterno? Quem é fraterno comigo? Como é que eu vejo essa fraternidade? É só dar? Como é que é essa coisa? Gente, porque tem algumas palavras que a gente precisa buscar a fundo. Precisa buscar essa definição dessa palavra. O que é fraternidade? Muitas das vezes a pessoa fala, eu vou lá na fraternidade. É uma casa espírita. Aí já virou parede. Isso também é uma crença indispensável à fraternidade. O que é fraternidade para mim? Eu vejo, eu sou fraterno, eu busco estar fraterno. E aí o Hamed continua falando assim, que a doutrina espírita é um método extraordinário de educação. Olha que show, hein? Por isso que é uma ciência também. A doutrina espírita é um método extraordinário de educação. Porque nela tem questões de ecologia, tem questões de direito, tem questões de biologia, tem questões de física, tem questões econômicas. Todas essas questões. Então, nós vamos nos educar, nos rechear, porque quando a gente começa a estudar as obras, a gente começa a ampliar o nosso cabedal de conhecimento. E aqueles que realmente buscam desvendar isso, vão em outros livros fazer a conexão. Porque a ciência, a biologia, a química, a física, a psicologia, conectada à ciência espírita, ela é transformadora, enriquecedora,
né? Ela explica todos os buracos, todas as questões que ainda estão, os cientistas não buscam desesperadamente, não tem resposta. E nós, felizmente, já encontramos. Mas encontramos e conseguimos colocar no nosso dia a dia? Encontramos e conseguimos fazer com que ela aconteça no nosso dia a dia? E aí o Hamed continua falando assim: a sobrevivência após a morte, a preexistência e evolução das almas ainda são quase que totalmente desconhecidas pelos povos com ares de hegemonia. Porém, ao tempo certo delas tomarão conhecimento. Conforme afirma o apóstolo Paulo, quando escreve às igrejas da Galácia, porque a seu tempo tudo ceifaremos. E no trecho que o Hamed pegou do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no finalzinho do item 5, ele fala assim, que o Espiritismo é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade. Então, a gente percebe que o Espiritismo não vem trazer complicação, muito pelo contrário. Ele vem trazer uma facilidade de saberes, de possibilidades de mudança que a gente pode fazer em nós. E aí a gente foi buscar um pouquinho mais dessas facilidades, dessa chave, e nós chegamos lá ao Caminho, Verdade e Vida, capítulo 5. Né? O Caminho, Verdade e Vida é uma psicografia do Chico, ditado por Emmanuel. Lá no capítulo 5, intitulado Bases, o Emmanuel fala para a gente assim: o homem costuma viver desinteressado de todas as suas obrigações superiores, muitas vezes aplaudindo o crime e a consciência. Então, olha só que interessante. Será que nós vivemos desinteressados das nossas obrigações superiores, do nosso projeto encarnatório? Será que o que nos chama a atenção ao longo do dia, será que o que nós comentamos, será que o que nós postamos, será que o que nós pensamos está ligado ao crime? As coisas que não são fraternas, né? E aí o Emmanuel continua dizendo assim: todavia, ao contato de Jesus e de seus ensinamentos sublimes, sentimos que pisaremos sobre novas bases. E é esse o grande chamamento que o Evangelho nos propõe, quando Jesus traz a Boa Nova, quando Jesus propõe para a gente observar as leis divinas, quando Jesus traz um Pai amoroso, nós precisamos pisar sobre novas bases, começar a trabalhar o sentimento. Como é que eu estou vivendo isso? E muitas das vezes, essa percepção ela vai ter que vir por uma dor. Vai ter que vir por uma dor, porque se me deixarem nessa vida gostosa que eu tenho hoje, tranquila, serena, eu vou ficar aqui quietinho. Então, muitas das vezes, eu preciso de um incômodo para que eu reflita sobre o que está acontecendo. Eu reflita sobre novas bases. Eu reflita sobre novas bases. E aí, a gente volta ao livro Estude e Viva, o capítulo 1, que o André Luiz fala para a gente assim: capacitemo-nos de que o estudo reclama esforço de equipe. Olha que interessante. O estudo reclama esforço de equipe. E a vida em equipe é disciplina produtiva, com esquecimento de nós mesmos em favor de todos. Destacar a obra. Compreender que realização e educação solicitam entendimento e apoio mútuo. Associarmos-nos sem a pretensão de comando. Aceitar as opiniões claramente melhores que as nossas, resignando-nos a não ser pessoas providencial. E aí ele fala assim que somos trazidos à escola espírita a fim de auxiliarmos e sermos auxiliados na permuta de experiências e na aquisição de conhecimento. Então, aí o intercâmbio constante, dos desencarnados com os encarnados, para que a gente consiga alcançar isso. E ele fala assim:
que, em suma, é um convite sintético ao estudo. Estudar para aprender, aprender para trabalhar, trabalhar para servir sempre mais. Pense no valor de sua colaboração na melhoria e no engrandecimento da equipe de que participa. Esteja ela constituída no templo doutrinário ou em seu culto doméstico de elevação espiritual. E ele arremata dizendo assim: não esquecer que o seu auxílio ao grupo deve ser tão substancial e tão importante quanto o auxílio que o grupo está prestando a você. Então, a gente precisa ver o grupo, esse nosso grupo, com o mesmo tamanho, com o mesmo empenho que eu dou a esse grupo. Então, eu também preciso estudar, né? A gente tem aí 15 dias para a próxima lição do Renovando Atitudes e da Religião dos Espíritos. Nós temos 15 dias. Então, para que esse nosso encontro seja rico, o ideal, né, a proposta, é que a gente busque esse estudo, ler no mínimo a lição antes. Para quê? Para que a gente consiga, durante o nosso encontro, fazer considerações, né, conectar os raciocínios, que a gente esteja mais preparado, porque a mente ela trabalha melhor quando a gente busca essa integração, e isso tem que ser feito antes, né? E lá no Caminho, Verdade e Vida também, no capítulo 9, o Emmanuel trata das reuniões cristãs. Ele fala assim, que o objetivo é um só: procurar a influenciação dos planos superiores, com a diferença de que nos ambientes espiritistas, a alma pode saciar-se com mais abundância, em voos mais altos, por se conservar afastada de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. Ou seja, ele está tentando dizer aqui que quando a gente busca no superior, né, na verticalidade, a gente busca as questões nesse nível, a gente sofre menos influência dos dogmas, né? Dessas coisas que estão pré-estabelecidas, desconectada com a ciência espírita. Então, nós temos, amigos, nos nossos encontros, nos livros que a gente tem, oportunidade de alçar voos muito mais altos, de saciar a nossa sede de saber. Por que está acontecendo isso? Nós vamos pesquisar isso, vamos juntar um grupo, vamos pesquisar, né? Vamos ver o que está acontecendo, né? Para que a gente possa, cada vez mais, ter sucesso na nossa caminhada. Nós precisamos lembrar disso. Nós precisamos ter sucesso nessa nossa reencarnação. E isso passa pelo nosso buscar, pelo nosso agir, pela nossa realização no nosso dia a dia. Então, o dia de ontem, ele necessariamente precisa ficar para trás e eu tirar dele recursos para melhorar o meu hoje, né? E aí eu lembro aqui do Caminho, Verdade e Vida mesmo, né? No capítulo 3, né? Ele fala assim, o título da lição é Examina-te. E o Emmanuel fala para a gente que a experiência humana não é uma estação de prazer, mas nós queremos o prazer, né? E ele fala assim, que o homem permanece em função de aprendizado, e nessa tarefa é razoável que saiba valorizar a oportunidade de aprender, facilitando o mesmo ensejo aos semelhantes. Então, quando a gente pensa em espiritismo, quando a gente pensa em doutrina espírita, quando a gente pensa no trabalho realizado pelo Chico, pelo professor Rivaio, né, por N trabalhadores, a gente precisa perceber-se envolvido num ambiente que tem um objetivo de nos levar a planos mais altos, a planos muito mais altos. E isso, muitas das vezes, pode parecer difícil, mas eu gosto sempre de lembrar que, na verdade, é somente trabalhoso. A gente se ver a Deus, ver ao Cristo, perceber que nós somos imortais, e se somos imortais, tudo que fizermos de bem ou de não bem
será fruto no futuro. E a gente precisa aproveitar isso, o bem que a gente pode fazer hoje. Porque é essa a nossa destinação. Nós queremos o bem um do outro. Nós queremos o bem da nossa sociedade. Nós queremos o bem dos nossos filhos. E Deus também quer o nosso bem. Tenho certeza absoluta disso. Né? E a gente precisa fortalecer a nossa fé. Né? E eu lembro que do capítulo 22 do livro Os Mensageiros, que o Aniceto fala para o Vicente e para o André Luiz que a fé sincera é ginástica do espírito. Quem não exercitar de algum modo na terra, preferindo deliberadamente a negação injustificável, encontrar-se-á mais tarde sem movimento. Achei lindíssimo o Aniceto falar para a gente da ginástica do espírito. A fé sincera é ginástica do espírito. Ou seja, eu preciso malhar. Preciso malhar espiritualmente. Preciso me fortalecer. Porque nós, com esse conhecimento que temos, chegará momentos que nós vamos nos ver ser exigidos a fazer força, mas espiritual em prol do outro. Nós vamos ter que chegar em alguns ambientes, aqueles ambientes estarem faltando luz, e nós temos que sustentar aquele ambiente de um bom pensamento, de uma boa atitude. Então, eu preciso malhar. Então, a fé sincera, ela é ginástica do espírito. E aí a gente lembra lá do livro O Consolador, pergunta 354, que pergunta por que a fé. E Emmanuel fala para nós que a fé não é acreditar, é ter a certeza. Ter a certeza. Então, todo dia eu preciso malhar essa certeza. Preciso fazer a ginástica de ter por isso, eu sei que tem um Deus maravilhoso. Eu sei. E todo dia eu ficar pensando nisso, refletindo sobre isso e vendo esse Deus atuando a meu favor. Então eu preciso me tornar forte, porque, amigos, virão momentos que vão exigir muito de nós. E nós precisamos estar cada vez mais firmes nessa fé. Independente da situação que nos apresentar, a certeza na providência divina, no Cristo, em Deus, nos nossos anjos da guarda, nos amigos espirituais que estão conosco, vamos passar junto. Vamos passar junto. Então, eu fico imaginando, né, Jesus, aquele saradão, na fé, na certeza. Ele tinha certeza de tudo que ele estava falando. E ele fala assim, creiam em mim. Creiam em mim, porque eu já estou sarado. Você também não quer ficar forte? Você não quer cair em qualquer esparrela? Né? Você não quer ter dificuldade? Creia em mim. Eu sou o caminho, da verdade e da vida. Quem pegue a sua cruz e siga-me. Né? É engraçado isso, né? Porque Jesus não pergunta assim, pega o seu travesseiro, pega a sua coberta, a sua mantinha e vem comigo. Não, ele fala assim, pegue a sua cruz, a sua dificuldade. Né? Ou seja, acredite em mim. Isso tudo que está acontecendo de dificuldade tem data para acabar, gente. Eu acho isso tão gostoso. Toda dificuldade, toda a situação que a gente passa vai terminar. Né? Eu lembro da plaquinha que tinha lá no quarto do Chico, né? Tudo passa. Então, se você está muito, muito triste, comece a ficar alegre, porque isso vai passar. Se você está muito alegre, presta atenção, que uma hora isso também vai passar. Então, as coisas são transitórias, mas a gente só caminha para a luz, né? Porque nós somos luz também. Então, nós temos um encontro marcado com Deus. Por que não chegar